Bom, gente, hoje eu vim dividir com vocês 5 terapias que eu fiz de autoconhecimento, terapias holísticas, nesse processo de mudança de vida. Então, quando a gente decide mudar a vida, e como eu já contei para vocês, a minha dor era financeira, então eu comecei no autoconhecimento porque eu queria prosperar, comecei por esses assuntos de lei da atração, que bastava, né, que eu achava que bastava pensar, mentalizar e que a gente conseguiria criar uma nova realidade. Demorou um pouco para eu entender que não era uma sessão de alguma coisa que eu precisava fazer, ou o livro X que eu iria fazer, ou o curso Y que eu iria fazer, que ia mudar a minha vida. Então, no começo, eu achava que vou encontrar uma reprogramação mental no YouTube e vou dar um salto e vou mudar completamente a minha vida financeira. Ou vou fazer Ho'oponopono por um mês e vou ficar rica. No começo eu tinha um pouco dessa ilusão de achar, de pensar assim, eu acho que eu não encontrei a terapia certa. Eu acho que eu não encontrei a reprogramação certa. Eu acho que eu não encontrei o método certo, o curso certo, que vai mudar a minha vida. Então, quando eu estava com esse pensamento, procurando qual era a terapia, qual era o curso, ou qual era a reprogramação, ou qual era o comando de Ho'oponopono certo, eu ainda estava achando que a mudança da minha vida dependia de uma ferramenta. E é como se aquela ferramenta fosse me salvar, aquela muleta fosse me salvar. E com o tempo, à medida que eu ia caminhando e que eu ia vendo que os resultados não eram tão mágicos e tão rápidos, eu fui percebendo que existia uma Dani que estava aqui nesse ponto A, e essa Dani aqui, ela estava vivendo falta, ela estava vivendo escassez, dinheiro contado, acabava o gás, não tinha dinheiro para comprar gás, precisava de um remédio, não tinha dinheiro para comprar um remédio, mas essa Dani aqui também, quando tinha dinheiro, comprava o que não precisava, aí comprava pizza, comprava chocolate, porque viveu aquela falta e aí queria comprar outras coisas. Era uma Dani que, como não tinha dinheiro, ficava buscando alguém para poder comprar parcelado, para poder ter aquela coisa antes de poder ter aquela coisa. Então essa Dani que estava aqui no ponto A era uma Dani que tinha vários comportamentos com relação ao dinheiro que não faziam com que eu chegasse nesse lugar mais alto de prosperidade financeira. Era uma Dani que tinha pensamentos que muito diferentes da Dani de hoje. Então a forma que essa Dani pensava, a forma que essa Dani agia, essa Dani que estava na escassez, a forma de como a Dani sentia próspera, porque eu só me sentia próspera quando eu tinha um produto. Por quê? Mesmo que eu não tivesse pago por ele, só o fato de eu poder trazer para casa, aquilo fazia com que eu me sentisse próspera. Hoje, a sensação de trazer algo que eu comprei parcelado é muito ruim, então eu não gosto, eu prefiro pagar à vista, e se eu não posso pagar à vista, eu nem compro. Então, hoje, o meu sentir também mudou. O que fazia eu me sentir próspera aqui é muito diferente do que faz com que eu me sinta próspera aqui. Os desejos dessa Dani aqui é diferente também dos desejos dessa Dani aqui. Então, eu demorei para entender que a lei da atração, a lei da vibração, é a nossa assinatura vibracional no universo que faz com que a gente atraia aquilo, a vida que a gente quer, que geralmente está num lugar mais alto do que quem a gente é hoje. Só que para a gente ter uma assinatura vibracional coerente com a vida que a gente deseja viver financeiramente falando, dentro dos meus estudos e da minha percepção, ela envolve passar pelos 4 elementos. O elemento ar, que é como a gente pensa, o elemento fogo, que é aquilo que a gente deseja, o elemento água, que é como a gente se sente, e o elemento terra, que é o nosso corpo, que é como a gente age. Então não adianta pensar como rico e agir como endividado, fazendo dívida o tempo todo. Então quando a gente alinha esses 4 elementos, a gente consegue mudar a nossa vibração e com certeza vai atrair mais oportunidade de negócio, uma pessoa de investimento que vai levar teus investimentos para o próximo nível e por aí vai. E aí, quando eu tive essa consciência, eu entendi que para eu sair desse ponto A até eu chegar nesse ponto B,
era uma jornada, e dentro dessa jornada não existia a técnica que ia mudar a minha vida para sempre ou a reprogramação que ia mudar a minha vida para sempre. Eu comecei a entender que eu ia cultivar isso dia após dia e eu ia alimentar a minha mente, as minhas emoções, os meus desejos e também as minhas atitudes para que eu conseguisse mudar e alcançar mais prosperidade. Então, nessa minha jornada, eu fiz muitas terapias, fiz ressonância harmônica, fiz barra de axis, fiz Theta Healing, fiz constelação familiar, fiz muita coisa buscando melhorar a minha vida financeira. No começo, ainda procurando aquela que ia revolucionar, e depois como manutenção. Então tem ferramentas que até hoje eu faço porque eu entendo que não existe um caminho, uma virada. Existem várias viradas de chave no meio do processo, várias desconstruções de crenças. Então, para vocês não vir aqui nesse vídeo achar que eu vou dar a ferramenta que vai mudar a vida de vocês para sempre, a gente precisa entender que o que muda a nossa vida são as nossas escolhas. E para a gente fazer boas escolhas, a gente tem que alimentar a nossa mente com informações para que a gente faça boas escolhas. E alinhar desejo, sentimento e por aí vai, certo? A primeira ferramenta que eu comecei a usar para mudar a minha vida financeira foi o Ho'oponopono. Eu não tinha dinheiro, como vocês sabem, né? Vivia de doação, de comida e tal, tava procurando aquilo que fosse mudar a minha vida. E Ho'oponopono é uma ferramenta barata, que a gente não precisa de um terapeuta de Ho'oponopono para aplicar, a gente pode se auto-aplicar. Claro que a gente pode buscar um terapeuta para nos dizer um comando que vá direto na nossa dor e que a gente consiga ter um pouco mais de resultado. Então eu não faço hoje Ho'oponopono só, por exemplo, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Eu geralmente faço o Ho'oponopono direcionado para alguma questão que eu preciso resolver. Então, eu sinto muito por pensar assim, assim, assado, e então eu sempre dou nome para aquela memória, eu trago a memória à tona para usar da melhor maneira. Então, o Ho'oponopono, no começo, eu fazia muito Ho'oponopono para liberar essas memórias, e foi uma ferramenta que eu usei muito e eu ainda uso de vez em quando. Não com a intensidade do começo, porque realmente quando a gente está na escassez a gente tenta de todo lado, atira para tudo quanto é canto, mas o Ho'oponopono é uma ferramenta gratuita que vale a pena usar para melhorar. Só que precisa, como eu digo, sai da ansiedade de que você vai enriquecer da noite para o dia. Por mais que você ache que isso é crença limitante, cara, enriquecer é uma jornada construída dia após dia. Eu sei que existe um desejo de ganhar na Mega Sena, na loteria, de mudar a vida da noite para o dia. Eu já tive aí também, mas mais vale você traçar um caminho de construção de riqueza. E o Ho'oponopono é uma ferramenta que nos ajuda muito a liberar essas memórias de escassez, essas memórias de dor, e nos ajudam a abrir espaço para que novas memórias de prosperidade e riqueza possam entrar, tá? Então pesquisem sobre Ho'oponopono, que tem muito conteúdo bom na internet, mas não só pesquisem, mas apliquem, né? Façam todos os dias um pouco de Ho'oponopono, que isso também ajuda a liberar memórias de escassez, tá? A outra terapia que eu fiz para chegar nessa Dani que eu vivo hoje, né? E essa Dani de hoje está fazendo escolhas para ir para o próximo nível, foi o Theta Healing. Tanto que eu juntei moedas para fazer minha primeira sessão de Theta Healing. Eu não tinha moedas, que eu digo, é moda de dizer, né? Mas não foi assim fácil pagar a minha primeira sessão. Acho que foi 150 ou 180 reais na época, isso há uns 8, 9 anos atrás. E eu ouvia que o Theta Healing, ele liberava as crenças limitantes com um pouco mais de velocidade. E eu comecei a guardar dinheiro e tal, e eu conheci a Giane, que é a minha terapeuta de Theta Healing até hoje. Então, claro que eu já fiz com outras terapeutas Theta Healing também, mas a Giane foi a primeira pessoa que eu fiz sessão de Theta Healing. E eu não tinha noção das crenças que eu carregava com relação a dinheiro, e o Theta Healing, ele consegue trazer um pouco, né, de acordo com o quanto a gente está aberto, essas crenças pra gente colocar luz nela, para que elas não mais dominem a nossa vida.
Nessa época eu ainda estava com o nome sujo, nessa época eu ainda estava com dívidas e nessa época eu tinha um canal que tinha acabado de começar assim e que não gerava muito dinheiro. E aí eu fui para uma sessão de Theta Healing com a Jeane e nessa primeira sessão eu me lembro como se fosse hoje. Na sessão apareceu a crença de que ganhar dinheiro é difícil e isso não é uma verdade. Eu sei que muita gente acha que ganhar dinheiro é difícil e não é. Hoje para mim é fácil ganhar dinheiro e para muita gente é fácil ganhar dinheiro. A questão só é difícil porque a gente não sabe como fazer. Então tudo aquilo que a gente não sabe realmente é difícil. Assim como quando eu não sabia andar de bicicleta. Era difícil andar de bicicleta. Por quê? Porque eu não sabia. Uma vez que eu aprendi a andar de bicicleta, era fácil, né? Se tornou fácil. A mesma coisa é dirigir. Uma vez já foi difícil dirigir para mim. Hoje dirigir é fácil. Por quê? Porque eu aprendi. Então tudo que a gente aprende se torna fácil. Mas eu achava que não. Naquela época eu ainda estava muito num lado muito místico. Eu não pensava que eu precisava aprender. Eu ainda estava muito no querer só atrair. E a gente atrai, tá? A gente atrai com facilidade porque é magnetismo, é elemento fogo. Mas a gente também pode fazer, que é o elemento terra. É a ação, é ir atrás, é se movimentar. Então, veio essa crença de que ganhar dinheiro era difícil. Eu tinha uma crença também de que tudo era difícil para mim. E essa crença, eu não tinha consciência dela. E eu comecei a perceber quando eu começou a vir memórias das minhas amigas do passado, que elas sempre diziam assim, para todo mundo é fácil, mas quando chega na vez da Daniela, sempre tem que dar alguma coisa errada, sempre tem que dar um pepino, para Daniela sempre tem alguma coisa. Então, aquilo que eu ouvia do lado de fora era no fundo o que eu acreditava do lado de dentro, que para mim sempre tinha que dar um pepino, sempre tinha que dar alguma coisa. Então, se eu acredito que tudo precisa dar errado para mim, que para mim é diferente, porque eu sou, né, a primeira bolachinha do pacote, eu sou, né, a escolhida, eu vou manifestar isso porque a nossa vida ela é um reflexo das nossas crenças. E aí nessa sessão veio isso, de que como se eu fosse especial, e isso vem muito também do arquétipo do herói, porque o herói, ele sempre tem que atrair um vilão, ele sempre tem que atrair um adversário, ele sempre conquista as coisas, mas com muita luta, com muito sacrifício, com muita dor, para depois ele poder contar, olha, para mim foi muito difícil, para mim, nossa, que desafiador. Por quê? Porque a graça dele é essa, é contar que para ele é mais difícil, que teve luta, que teve batalha, que teve dificuldade. Então, sempre que eu encontrava as pessoas na rua, eu tinha prazer em contar as minhas dores. Se alguém me contava uma dor, eu ia lá e mostrava que eu tinha uma dor pior do que a dela. Então, era quem chorava mais, quem tinha mais dor para contar. Tanto que os meus primeiros vídeos no YouTube foram contando só os meus episódios de dor e o problema que eu tive no parto, no nascimento da Sofia, da Carole, toda a minha choradeira, minhas pitangas, tudo. Isso também é muito do ego também, mas eu não sabia, tava no começo e tal. E ela ressignificou aquelas crenças naquela sessão. E ela atualizou essa crença de que tudo era muito difícil para mim e de que ganhar dinheiro era difícil, para que as coisas na minha vida podiam acontecer com leveza. Então ela instalou crenças de que podia ser mais leve, de que podia ser mais fácil, de que podia ser mais tranquilo. E 7 dias depois daquela sessão, porque quando você desbloqueia crenças, quando você libera bloqueios internos, você começa a enxergar coisas que antes você não enxergava. Você não vai escolher algo que vai mudar a sua vida se você tem uma crença que é difícil mudar de vida. Isso pode aparecer no teu campo, mas você sempre vai escolher alguém para te ajudar que não vai te levar para aquele lugar. E em 7 dias eu tive uma inspiração de fazer um vídeo. Em uma semana o meu canal saiu de 15 mil inscritos para 100 mil inscritos. Cresci com muita facilidade no YouTube e muito rápido. Eu tava passando por um processo que eu queria alugar um apartamento, mas eu tava com o nome sujo, com dívida ainda. Eu consegui alugar um apartamento no meu nome, com o nome sujo. As coisas aconteceram com uma facilidade que nem parecia aquela Daniela que dizia que sempre tinha que ter algo difícil para mim. Então, eu consegui as coisas que eu precisava com muita facilidade. Naquela mesma semana, como o meu canal cresceu muito rápido, uma network de fora do Brasil entrou em contato comigo
para fazer um contrato de eles me ajudarem a crescer, me ensinar coisas para crescer no canal. Em troca disso, eles iam ficar com 20% de tudo que entrava naquele canal, mas eles estavam me oferecendo, acho que era $1.500 na época, o dólar não era 5, acho que era 2, alguma coisa assim, só para eu assinar um contrato com eles, ou seja, eles estavam me pagando para eu assinar um contrato com eles. E eu, ok, com esse dinheiro eu consegui dar entrada no apartamento, mesmo estando com o nome sujo, e as coisas fluíram de um jeito, e eu me mudei, aí eu consegui uma geladeira emprestada, porque eu não tinha dinheiro para comprar uma geladeira. Cara, o apartamento já tava com a cozinha mobiliada, e eu tava ali com as minhas 2 filhas pequenas, divorciada, eu sei que o negócio fluiu. Cara, aquela experiência me fez ficar tão apaixonada pelo Theta Healing que eu continuei fazendo. Digo, essa ferramenta aqui de fato fez diferença significativa na minha vida. E aí eu comecei a guardar dinheiro para fazer outra sessão. Eu não conseguia fazer com a frequência que eu faço Theta Healing hoje. E depois que as coisas foram melhorando foi quando eu decidi me tornar terapeuta Theta Healing. Eu fiz um curso presencial de formação, foi em Florianópolis, e acho que foi em 2018 que eu me formei terapeuta Theta Healing. Porque hoje eu já fiz muito curso, fiz aromaterapia, mas hoje eu trabalho com ferramentas que funcionam muito rápido e que eu acredito mesmo, assim. Então tem 8 anos, mais ou menos, 9, que eu sou adepta do Theta Healing e que eu faço Theta Healing com a mesma terapeuta. E já fiz, obviamente, com outras, mas assim, que o que eu mais fiz foi com a Jeane, né? Então o Theta Healing é uma ferramenta desse universo holístico que funciona muito bem, porque libera as crenças muito rápido. É claro que a gente, enquanto terapeuta, a gente só vai o tanto que a pessoa se abre para se render, para ir naquela sessão. Por exemplo, eu atendi uma cliente, e aí vai de quem acredita ou não, foi a única cliente que a gente acessou uma vida passada. A dor dessa cliente não era financeira, a dor dessa cliente era física. E ela tinha uma dor nas costas. Ela era uma pessoa que ela gostava muito de viver a vida, ela tinha insônia, ela não dormia bem, e ela gostava de dançar e tal, ela não era casada, nada, acho que ela tinha mais de 35 anos quando eu atendi ela, só que ela tinha muita dor, e aí por conta da dor, ela foi parando de dançar, ela foi se limitando, tinha passado por vários médicos e por aí vai. E aí numa sessão de Theta Healing, a gente entrou ali, fechou os olhos e tal, e nessa sessão, ela começou a trazer na tela mental um momento numa outra vida dela, onde ela era mãe, e ela estava dormindo com o filho, com o bebê, e esse bebê morreu enquanto ela estava dormindo. Quando ela acordou, o bebê já estava morto e tal. Isso, para quem acredita ou para quem não acredita, eu acredito em vidas passadas e que a gente sempre está vivendo colheita de escolhas que a gente fez, e por isso que é tão importante a gente limpar votos, né? Fazer votos, limpar esses votos de pobreza que a gente fez, ressignificar e por aí vai. E ela carregava uma culpa por aquela criança ter morrido naquele fragmento da alma dela, naquela experiência de vida dela. E por conta daquela culpa, quando a gente carrega uma culpa, a gente carrega, né, para toda culpa uma punição. Às vezes você acha que a sua vida não vai para frente porque alguém fez alguma coisa para você. Não, às vezes você carrega uma culpa e, como uma forma de se punir, você vai fazer escolhas no automático, inconsciente, para não mudar de vida, porque no fundo você não acredita que merece mudar de vida. E aí você vai se punir, você vai escolher um relacionamento que você vai sofrer, você vai escolher alguém que vai te maltratar, você vai escolher um profissional que de repente vai mutilar o teu corpo de alguma forma, ou que não vai te fazer bem de alguma forma, inconscientemente, porque você no fundo acredita que merece sofrimento, você merece sofrer. Então uma das coisas que eu limpei muito de forma direcionada com o Ho'oponopono foi o sentimento de autopunição, né? Então eu dava o comando assim: a divindade que habita em mim cancela, não, faz tanto tempo que eu não faço comando, né? Cancela agora, ou destrói agora a memória raiz
que sustenta o sentimento de autopunição na minha vida. Eu sinto muito, me perdoa, te amo, sou grato. Porque a autopunição, ela vem de uma raiz de culpa. Você se culpa por alguma coisa e quando você comete alguma coisa de errado no mundo da terra, no mundo físico, o que acontece? Você é preso. Se você faz alguma coisa que você se pune e só você sabe que você fez, sei lá, pode ser um aborto, pode ser uma traição, você desenvolve ali um sentimento de não merecimento e por não merecer a felicidade, o dinheiro, ou qualquer coisa do tipo, você começa a se chicotear. E aí você faz isso através de algumas escolhas. Algumas pessoas fazem isso através de doenças, né? E aí, quando essa situação veio pra gente nessa sessão de Theta, a gente trouxe para luz, né? Liberou o perdão, porque ela não tinha culpa, mas ela entendeu que ela era culpada, porque ela não podia ter dormido, alguma coisa nesse sentido, e a partir daquilo ali ela veio para essa existência, com uma insônia, a gente colocou luz naquilo ali, e foi muito legal, porque um ano depois, porque eu atendo muita gente, né? E tem muita gente que eu atendo mais de uma vez, enfim, as pessoas, só que eu não consigo lembrar, porque eu já atendi muita gente. E aí ela veio, eu nem reconheci ela, e pra minha alegria, um ano depois ela veio para uma consultoria de arquétipos, porque ela queria fazer o alinhamento de arquétipos dela. Ela tinha casado, ela estava super bem de saúde, estava fazendo natação, olha só, ela sentia dores, ela não conseguia dançar, não conseguia fazer mais nada, estava fazendo natação e estava muito bem, estava feliz. Então, muitas dores que a gente tem, muitas coisas que a gente carrega, por isso que eu fui entendendo que era uma jornada, porque a gente tem muita coisa para curar, muita coisa para limpar internamente, antes de viver toda essa leveza, plenitude que a gente quer viver, né? Então, o Theta Healing, ele vai trabalhar internamente, mas ele também só vai, não pensa assim, vou encontrar uma terapeuta, ela vai resolver todos os meus problemas. Não, porque a terapia, ela é 50-50. Você também precisa estar aberta e receptiva para que a terapeuta, ela possa ir na raiz do problema para trabalhar o lado de fora. Eu tive uma outra cliente também, que ela apareceu depois de um tempão, a gente fez uma sessão de Theta Healing, e ela foi para a Itália, trabalhar como garota de programa. Ela tinha um pouco mais de 40 anos quando a gente fez o atendimento, eu acho, mais ou menos por aí, morando na Itália e tal, e ela dizia, nossa Dani, eu vou para os encontros e eu percebo que eu sempre atendo homens mais velhos e esses homens sempre gostam de ficar conversando, eu vou muito mais para conversar, para eles desabafar, do que necessariamente, né, para a questão sexual em si. E aí nessa sessão de Theta Healing veio uma memória, o pai dela, eu não vou lembrar exatamente a história, né, porque são muitos atendimentos, mas assim, tinha alguma questão que o pai dela, ele foi preso e ele foi, eu acho que ele cometeu suicídio dentro do presídio. E a gente entendeu que ela atendia esses homens como uma forma de salvar o pai. Então ela queria proporcionar um prazer que aquele pai não pôde ter dentro lá da prisão e por aí vai. Então aquela escolha era uma escolha inconsciente. Passou um tempo, meses, sei lá, eu abri a agenda de arquétipos e ela fez lá o atendimento e eu lembrei dela na sessão, ela não estava tão diferente assim. E eu falei, nossa, quanto tempo e tal. Ela disse, nossa, minha vida mudou muito depois daquela nossa sessão. Eu casei, ela conheceu um homem, ela estava montando uma loja de biquínis e maiô na Itália, né? Ou seja, parou de fazer os programas e ela queria um arquétipo para essa nova fase da vida dela como empreendedora e queria arquétipos para logo da loja e tal. E eu falei, caraca, né? Que legal. Quando a gente resolve a raiz do problema, que nem sempre ela tá consciente, a gente consegue resolver a causa. A gente consegue a causa não, o efeito. A gente consegue resolver a solução que está criando internamente aquilo que está do lado de fora. Então, o Theta Healing, eu tive várias experiências desse tipo de vir, tipo momentos assim de dívida que eu levei, a questão, né, você leva um tema que você quer trabalhar, você leva uma questão que você sente uma dor, alguma coisa nesse sentido, e você olha para aquilo ali.
Então, recentemente, inclusive, eu tive uma mentorada de YouTube que para as minhas mentoradas, eu abria exceção de fazer Theta Healing para as mentoradas, porque já tem muito tempo que eu não abro agenda de Theta Healing. Nossa, acho que já tem mais de um ano que eu não abro agenda para fora, assim, porque é um processo energético aí profundo, né? Dependendo de cada pessoa também. E ela tinha ido fazer uma cirurgia plástica. E ela, quando chegou na hora da mesa cirúrgica, ela foi sedada, tudo, e ela não, o médico, a pressão dela subiu e ela não foi possível fazer a operação, ela ia fazer lipo, ia, né, e tal. E aí a gente fez sessão de teta, porque eu abri essa sessão para as minhas mentoradas, e eu não lembro a raiz dela, eu acho que era alguma coisa com a mãe. Eu sei que essa semana ela postou vídeo que fez a cirurgia plástica, fez peito, fez barriga, deu tudo certo. Ela tá morando, né, na França e ela saiu da França para vir pro Brasil fazer a tal da cirurgia. E ela falou: Dani, eu quero ser teta pro dinheiro, quero fazer a sessão de teta para esse meu sonho da cirurgia e quero fazer teta. Ela fez 4 sessões, assim, tipo, para várias questões específicas, assim. Tipo, ela tava com problema de saúde também. E aí ela postou essa semana um vídeo de que ela tinha conseguido fazer a cirurgia e eu fiquei super feliz, comentei no vídeo dela e ela depois comentou, tipo, agradeceu por ter sido parte desse momento. Então muita coisa que a gente não consegue realizar do lado de fora, ela tem uma raiz dentro, ela tem uma sombra que a gente precisa colocar luz, que a gente precisa iluminar aquilo, que a gente precisa ressignificar aquilo, que a gente precisa reconhecer aquilo como parte da gente para que a gente possa ir para o próximo nível. Então o Theta Healing, ele faz isso com um pouco mais de facilidade quando a pessoa ela está aberta, quando a pessoa ela não tem resistência, quando ela vem ali desarmada para uma sessão, a gente consegue ir um pouco mais fundo. E eu já encontrei várias questões minhas que me impediam de ter mais dinheiro com o Theta Healing. Então, por exemplo, quando eu estava trabalhando essa questão da dívida com o Theta Healing, teve uma sessão que aparecia eu com uma coisa de aço assim na memória, né, na visão, com uma corrente, e essa corrente estava agarrada na minha avó, que também estava com uma coleira bem grande. E aí tinha um LED assim bem grande escrito dívida que ficava piscando, piscando, piscando. E aí a minha terapeuta ia me conduzindo, né? Cada sessão é muito diferente, nossa, é muito diferente. Não dá para criar uma expectativa de como vai ser. Eu acho que cada terapeuta tem seu jeito de trabalhar. E eu dizia pra ela, eu dizia assim, nossa, tem um LED aqui que fica piscando dívida, 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 e eu tenho uma corrente aqui no meu pescoço que dá na minha avó. E a minha avó tá falando que eu preciso fazer dívida para conseguir ter as coisas, porque a gente aprende que pobre só pode ter as coisas se for parcelado. E quando a gente vê alguém comprando à vista, como as pessoas me veem comprando à vista, as pessoas vêm pra mim e dizem assim, é fácil pra você comprar à vista, você tem dinheiro? Hoje eu tenho dinheiro, mas até começar a comprar à vista, eu comecei a juntar. Eu já contei que eu fiquei 6 meses sem sofá para aprender a comprar à vista, para desenvolver o hábito de comprar à vista. Eu quebrei cartão de crédito, eu fiz um monte de movimentos diferentes para o corpo aprender a fazer do jeito certo, né? Porque eu não acredito só na mudança de pensamento. Eu acho que tem que trabalhar, né? A cocriação consciente, ela precisa passar por esses 4 pontos de terra, fogo, ar e água: pensamento, emoção, desejo e atitude. E aí, eu tava acorrentada na minha avó e a minha avó me ensinou, né, tem que ser parceladinho, minha avó, os comportamentos de fazer empréstimo e tal. E como uma forma de pertencer e por devoção e por amor à minha avó, eu segui aquele padrão. Então era como se eu estivesse presa aos ensinamentos dela. E por mais comando que a Jeane dava, aquela corrente não se abria, era muito interessante. E aquela dívida ficava. Eu me lembro que eu acho que eu fiz umas 2 ou 3 sessões para trabalhar de tão enraizada que estava essa necessidade de fazer, né, dívida, de viver endividada, essa dificuldade de comprar à vista. Então, muitas vezes também não é só uma forma de se punir, para viver sempre reclamando ou com dor. Às vezes é uma devoção que a gente tem a um familiar, uma necessidade de pertencimento. Então, são várias questões que a gente consegue resolver com o Theta Healing. Eu já trabalhei essa questão de leveza, enfim. Então, Theta Healing, para eu não ficar me aprofundando aqui, foi uma terapia e é uma das terapias que eu fiz e que eu faço até hoje e que me ajudaram nesse processo de melhorar a minha vida financeira, tá? A terceira ferramenta que me ajudou a
chegar nesse lugar que eu vivo hoje com liberdade financeira e por aí vai, foram os arquétipos, né? Então tudo aquilo que e nessa época eu já tinha feito ressonância harmônica, já tinha tentado outras coisas, mas aqui eu tô falando as que mais tiveram impacto na minha vida em termos financeiros. Então os arquétipos, cara, os arquétipos são ferramentas que eu não largo nunca mais, eu acho. Ainda mais que a gente sabe, né, que as grandes marcas que entendem os arquétipos, elas usam eles de forma consciente. As grandes empresas, o carro da Ferrari tem um cavalo na logo, a Starbucks, a Heineken tem a estrela lá e não tá lá por acaso, eles estão lá, ela tá lá porque eles buscam esse destaque mesmo. Para a Heineken, a calçada da fama representada pelas estrelas também traz esse símbolo arquetípico para trazer essa coisa do universo de Hollywood, de destaque, por aí vai. E quando eu conheci os arquétipos, o primeiro arquétipo que eu trouxe para minha vida foi o arquétipo do cavalo. E o cavalo é um arquétipo de velocidade, mas também de liberdade e tal. E eu percebi as coisas acontecendo muito mais rápido, porque eu saí de um lugar onde eu contava ainda moeda, eu tinha conseguido com o Theta Healing mudar o apartamento, alugar o apartamento mesmo com o nome sujo, mas eu não conseguia fazer formação, eu não tinha feito formação de terapeuta Theta Healing ainda. Eu juntei moeda para conseguir fazer a terapia com uma terapeuta, mas eu não era terapeuta de Theta Healing ainda. E eu me lembro que quando eu trouxe o cavalo para minha vida, eu disse, cara, eu preciso ir para frente, assim, eu preciso dar uma guinada na minha vida. Eu ainda não tinha consciência de tudo que eu precisava de arquétipos para dinheiro, o que trabalhar exatamente, né? Eu tava começando. E eu me lembro, gente, que foi muito rápido. Eu fiz em, 3 meses, eu consegui pagar a minha formação de terapeuta Theta Healing. Pensa, uma pessoa com nome sujo, eu paguei à vista. Acho que foi 1.800. Além de pagar, eu tive que reservar um lugar para ficar, porque eu fiz em Florianópolis, né? Eu tava em Itajaí, pertinho, mas tinha que alugar um lugar, porque foi 3 dias, eu acho, 3 ou 4 dias, enfim. E aí eu tive que pagar para ficar, né? A hospedagem nesse lugar. Eu fui para São Paulo fazer o Co-Criador Milionário da Elaine Orives, então eu comprei o ingresso do Co-Criador Milionário da Elaine Orives, reservei um hotel em São Paulo, paguei passagem para ir para São Paulo, ou seja, estava em Santa Catarina, fiquei, eu acho que foi 1 dia de evento ou 2 dias de evento, eu não lembro, e foi muito legal. Depois eu fui para Curitiba fazer o Detox da Identidade, que era um projeto da Marcinha Bello, que era de autoconhecimento também. Lá foi a primeira vez que eu ouvi falar bem do ego, da importância do ego, da gente olhar para o ego como uma parte fundamental da nossa existência na Terra. E aí eu fui fazer esse curso presencial, também tive que investir em passagem, hospedagem, fora o curso que eu paguei para fazer. Caraca, tipo assim, as coisas que pareciam que demoravam muito, eu trouxe o cavalo pra vida, eu acelerei, realmente assim, eu ganhei velocidade. E além de tudo, o cavalo é um arquétipo, nossa, tô toda arrepiada, cara, eu não sei se vai dar, olha isso! Caraca, quando eu me lembro, vocês estão vendo? Quando eu me lembro, é muito interessante, né? Como um arquétipo pode mudar a nossa assinatura vibracional e mudar as oportunidades que a gente atrai. E veja bem, essas coisas foram acontecendo e não é assim, o dinheiro vai caindo do céu pra gente fazer. Não, você muda a sua frequência vibracional, o cavalo também é um arquétipo de valor. Tanto que ele representa a Ferrari, que não é um carro que qualquer um pode ter, né? E nem é qualquer pessoa que consegue ter um cavalo. É mais fácil comprar uma galinha do que um cavalo, é mais fácil ter um cachorro do que um cavalo. Então é um arquétipo de valor. O que acontece quando você traz essa frequência do cavalo para a vida? As pessoas que antes não te valorizavam, porque naquela época eu tinha dificuldade de vender ainda, comprava baratinho e tal, foi na época que eu desbloqueei as vendas também, que eu estruturei o negócio, né, e já estava trabalhando com autoconhecimento, as pessoas começaram a valorizar o meu trabalho, e ali eu comecei a ser vista com um pouco mais de valor. O canal começou a crescer e as vendas também começaram a crescer, as pessoas começaram a querer me ouvir. Então o cavalo, o primeiro arquétipo que eu usei, assim, ele trouxe um resultado muito significativo para minha vida e ele acelerou muita coisa que antes era muito difícil fazer. Então eu me lembro que naquele ano de 7 anos que eu uso arquétipo, 2018,
foi um ano assim de um grande salto e que o meu financeiro ganhou uma grande velocidade, porque a partir do momento que eu fiz a formação de Theta Healing, eu tinha mais uma profissão, ou seja, eu abri mais uma janela para fazer dinheiro, porque a partir daquele momento eu podia vender os atendimentos de Theta Healing. Claro que no começo eu não vendia com facilidade, mas quando você faz a formação, além de você desbloquear muita coisa no curso em si, a forma com que você é percebida muda. Então eu comecei a falar de autoconhecimento para contar como eu usava Ho'oponopono, como que eu fazia por aí vai, como uma pessoa comum. E naquele momento eu estava me tornando terapeuta. Então a minha postura foi mudando, né? Eu fui começando ali a ganhar mais dinheiro. Aí eu fiz o detox da identidade, que foi presencial também. Eu adorava fazer curso presencial. Fui para São Paulo. Então tudo isso, além de eu também começar, né, a fazer com que eu acreditasse mais em mim. Então o cavalo, ele trouxe muita velocidade, assim. Logo depois, eu vivi uma experiência muito significativa com o arquétipo do gafanhoto, porque eu queria mudar de casa, eu queria dar um salto quântico. O gafanhoto é o arquétipo do salto quântico. Eu queria dar um salto quântico na minha vida e eu queria realmente ir para um próximo nível e eu consegui mudar de cidade. Aí eu já estava bem financeiramente, eu aluguei um apartamento pela imobiliária no meu nome, já estava com o nome limpo, já tinha dinheiro guardado, porque, né, tava ali naquele movimento de fazer formação. Tá vendo Terra? Eu não fiquei só fazendo Ho'oponopono, eu fui lá, me formei em Theta Healing, fui lá fazer um curso, fui lá, lancei produto, fui lá, criei canal. Então tem um movimento de terra também criando múltiplas fontes de renda. Não é só ficar aqui, eu tô rica, eu tô rica, eu tô rica, e continuava gastando dinheiro com coisa que não ia me trazer retorno. Então ali eu já estava fazendo dinheiro, colocando dinheiro em coisas que iam me trazer mais dinheiro de forma consciente, mais inteligente. Então os arquétipos, cara, aquilo que tu já tá pronta para viver, tu traz a frequência, você vai viver o impacto daquilo. E se você não for viver o impacto daquilo, o arquétipo vai te mostrar quais são os teus bloqueios, quais são os teus medos, eles vão vir à tona, que é um pouco do que o Theta Healing faz. Ele vai trazer à tona todas as barreiras para você olhar e trabalhar aquelas barreiras. Então, arquétipos, assim, eu não largo. Antigamente eu usava um de cada vez, porque eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Hoje eu sempre tenho combinações de arquétipos ativadas no meu celular para objetivos específicos. Já fiz centenas de consultorias de arquétipos. Já tive muito retorno de pessoas com relação à consultoria de arquétipos também, porque ele ajuda você a conquistar algo mais rápido. Então, ele não é um processo doloroso e muito dramático como o Theta Healing, que vai para a profundeza. Ele trabalha mais o ir para frente. Theta Healing para dentro, arquétipos para fora. Inclusive, amanhã eu lanço o mapa dos arquétipos da riqueza, aonde eu vou dividir com as pessoas interessadas, né, para quem quiser aprender comigo, tudo que eu aprendi com foco em dinheiro relacionada ao arquétipo como ferramenta. Então, para quem quiser usar arquétipos de forma consciente, com foco em riqueza, em construção de dinheiro financeiro, mudar a frequência, desenvolver habilidades, é nesse produto que eu reuni tudo o que eu aprendi com relação ao dinheiro, tudo que eu faço. Tem lá também uma oração de bônus de despedida da pobreza para fazer 21 dias. Então vai estar muito legal, tá? E quem entrar amanhã vai comprar com preço de lançamento R$ 197. E depois do lançamento, o produto vai para R$ 333, certo? Mas vale muito mais que 333, porque não tem preço. Quem usa arquétipos fica pulando de vídeo em vídeo, assiste todo mundo, ouve todo mundo, nunca sabe direito o que usar. Então o fato de você ter um produto que vai direto ao ponto e que te diz exatamente quais arquétipos usar, se você está nesse lugar, naquele lugar ou naquele outro lugar, é uma economia de tempo muito grande e você já vai saber montar a tua combinação de arquétipos. Então, saber o que usar vale muito mais do que R$ 1.000, né? Olha quanto tempo a pessoa passa patinando e não tem resultado. E eu tenho muitos resultados com arquétipos e é só saber também o time certo, quando mudar, qual combinar, o que esperar daquele arquétipo, que a gente faz escolhas mais conscientes. Então, arquétipos, gente, sério, arquétipos é algo que realmente não tem como viver sem. As marcas não vivem sem, porque realmente tem um conjunto de frequência que você traz para sua vida e que muda completamente a sua forma de pensar, de agir,
como você se sente, muda os elementos da lei da atração, muda como você age diante de um problema. Então, assim, nossa, faz diferença na vida e fez diferença, tá? A quarta ferramenta que eu fiz, eu acho que eu fiz 2 ou 3 vezes, foi constelação familiar. Não foi por uma questão com dinheiro, eu não lembro exatamente qual foi a questão, mas ela influenciou na minha vida financeira, porque eu achei que eu já tinha integrado o meu pai na minha jornada. E nessa sessão de constelação, eu senti uma sensação de segurança que eu nunca tinha sentido ainda nessa vida. E dinheiro, ele proporciona isso para você. O dinheiro te deixa segura para você pagar a casa, que te dá segurança. Ele te dá essa segurança da comida, de você ter o que comer para nutrir o corpo. E eu não tinha essa consciência. E a primeira vez que eu fiz constelação familiar, sem saber que eu estava fazendo constelação familiar, foi com um psicólogo. Ele não tem formação de constelação, nada disso. Mas depois que eu fui entender um pouquinho da constelação familiar, naquela sessão com o psicanalista, eu integrei essa questão da minha mãe e parei de tentar mudar a vida da minha mãe. Parei de tentar dizer como a minha mãe tinha que ser ou não ser. Na verdade, eu devolvi o livre-arbítrio para minha mãe, isso é constelação familiar, e disse: mãe, eu confio que você consegue cuidar da sua vida, eu confio que você sabe o que você está fazendo, em todas as escolhas que você fez até aqui, e a partir daqui eu assumo a minha responsabilidade para a minha vida e eu vou cuidar da minha vida. Essa pressão que eu coloco em você, de que você tem que resolver a minha vida, de que você tem que ser diferente, de que você tem que me dar amor, que você tem que me salvar, é porque eu não quero fazer enquanto adulta, então eu fico procurando um culpado. Então, quando eu devolvi esse livre-arbítrio para minha mãe, foi quando eu morava em São Paulo, sozinha. Eu não estava casada ainda, estava trabalhando já essa questão com o feminino, mas já estava melhor financeiramente, já estava bem, assim, mas não, assim, no máximo potencial que eu poderia estar. E quando eu devolvi o livre-arbítrio para minha mãe, caraca, e quando eu libertei ela da necessidade de me amar, de amar aquela criança que ficou lá querendo carinho, atenção, cara, isso foi um salto muito significativo na minha vida ali. Eu levei a empresa para um faturamento ali de 30 mil, 40 mil por mês, e isso foi um divisor de águas, assim, essa questão que tem relação com a constelação familiar, que dá para fazer através da constelação familiar. Eu me lembro também que na constelação familiar eu trabalhei sucesso. E toda vez que era na água a constelação familiar, a Bruna que fez, maravilhosa, quando o sucesso chegava perto, tinha um negócio assim, que na água, sem ninguém mexer nos bonequinhos, eu ia saindo e era como se a minha família, tipo, não ficasse feliz com o meu sucesso, alguma coisa nesse sentido. E aí a gente foi ressignificando, trazendo luz, botando consciência naquilo, e aquilo também fez muita diferença, que foi quando eu comecei a encontrar o arquétipo do explorador e eu fui aceitando quem eu sou também. E essa segurança também que foi integrada numa das sessões de constelação, eu acredito muito que a partir dali eu também me senti segura, mais segura para ser eu, para criar esse canal aqui que não era nichado, aceitar essa exploradora que gosta de falar sobre várias coisas. Então eu acredito que isso se deu pela constelação. E eu também sinto que isso fez com que eu fizesse dinheiro muito mais fácil. Por exemplo, nós estamos em maio e desde o início do ano eu não abro agenda de consultoria de arquétipos, nem online e nem presencial, exceto para as minhas mentoradas que estavam em andamento de YouTube. Eu não abro sessão de Theta Healing e eu não abro mentoria de YouTube. Então tem 5 meses que eu não abro agenda para atendimentos. E eu vendo todos os dias, o dinheiro chega, eu não preciso mais
eu não tenho mais aquele desespero pelo dinheiro que eu tinha lá no passado. Eu tenho uma tranquilidade, uma segurança financeira muito grande, uma paz financeira muito grande. E eu acho que isso se deu também pelas sessões de constelação familiar, né? Então agora que eu estou me reposicionando, estou integrando de novo a terapeuta, a maga, né? Aceitando que eu amo esse universo, que isso faz parte de quem eu sou, que eu abri a consultoria de arquétipos online. Estou refletindo ainda sobre a mentoria de YouTube, de negócios, se eu vou abrir ou não uma vaga, porque eu não preciso também mais lotar a agenda, já vivi agenda lotada e por aí vai. Hoje eu escolho trabalhar com leveza e nada mais leve do que ser quem a gente é e trabalhar com quem a gente é. Mas como eu também estou abrindo o ateliê, né, vendendo produtos, velas, incensos e por aí vai, isso também demanda tempo. Então eu preciso ter um limite, eu não consigo atender muita gente, né? Mas isso também eu devo a um pouco dessa tranquilidade, dessa facilidade de conseguir as coisas com os desbloqueios que eu vivi na constelação familiar. Então a constelação familiar é uma ferramenta que eu faria de novo, né? Diferente de outras que eu achei que foram mais sutis, tipo barra de axis, eu já fiz, mas eu achei mais leve. A ressonância harmônica eu já fiz, mas eu não senti grandes impactos na minha vida. Então tem várias ferramentas, aromaterapia funcionou, mas nada tão rápido como arquétipo, Theta Healing, por aí vai, tá bom? E a quinta ferramenta que me ajudou muito a chegar até aqui, principalmente em termos de mudança de pensamento, foi a reprogramação mental. No começo eu achava que não mudava nada na minha vida e eu achava que não mudava nada porque eu estava esperando aquela mudança repentina mágica de ser milionária da noite pro dia, de conseguir meu primeiro milhão, sabe, em um mês, em uma semana. Demorou muito para vender 1 milhão na internet, né? Só que se eu não tivesse iniciado nesse caminho, eu nunca teria conseguido, mas foi a reprogramação mental. Então no começo chegava a doer o meu ouvido, porque eu dormia com um fone, com afirmações, né, de riqueza, prosperidade, abundância, e eu achava que se eu fizesse 21 dias aquela reprogramação, no 21º, o dinheiro estaria caindo na minha vida como água, sendo que eu tinha um monte de bloqueios, crenças, sensação de autopunição que me impediam de prosperar. Então a reprogramação mental, ela me ajudou a mudar a qualidade dos meus pensamentos. E porque eu mudei a qualidade dos meus pensamentos, eu mudei também os meus comportamentos. Então a Daniela, aqui do Contadinho, ela só pensava em fazer mais dívida, ela só pensava em gastar, ela só pensava em comprar. E isso é pensamento. O que você pensa, você faz. Se você passa o dia pensando em gastar, 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 quando você tem dinheiro, o que você faz? Gastar. Então, a Daniela de hoje, eu penso em investir, eu penso em criar mais negócios, eu penso em criar múltiplas fontes de renda. Eu já tenho múltiplas fontes de renda, mas isso só é fruto de uma mudança, principalmente mental. A reprogramação mental, ela é mais sutil, dependendo da expectativa que você tem com relação a essa ferramenta, mas hoje eu percebo que mudar a qualidade dos meus pensamentos foi fundamental. Então antes eu era uma pessoa que eu era muito negativa com relação ao dinheiro, eu tinha muitas coisas de dinheiro difícil e tal, então de tanto ouvir e de tanto falar, porque a reprogramação mental você pode ouvir e você pode falar, você pode ter afirmações que você fala e isso também vai reprogramando a sua mente. Você vai falando, né, que ganhar dinheiro é fácil pra mim. Eu uso isso até na minha tela de arquétipos. Então, na minha tela de arquétipos nunca tem só imagens. Tem também frases, tem coisas escritas que a minha mente está captando todo dia. Porque a nossa mente, ela capta o ambiente, ela capta as conversas que a gente tem, os livros que a gente lê, as coisas que a gente escuta. Por isso que hoje eu tenho um pouco mais de cuidado, né? Eu não fico assistindo filmes muito densos. Antes eu amava filmes de terror, eu assistia direto. Só que o medo, ele tem uma frequência muito baixa. E aí ele faz a gente atrair coisas muito, né, ruins, enfim. Então hoje eu evito. Então eu sempre gosto de filmes mais leves, tudo que eu boto pra minha cabeça, eu tenho muito cuidado. Os tipos de conversa que eu tenho, tudo isso vai reprogramando a nossa mente, né? Então, isso mudou, me ajudou, né, a falar bem do dinheiro, me ajudou a pensar bem sobre o dinheiro
e sobre mim também, porque muitas vezes a gente fala muito mal da gente, o nosso diálogo interno é muito ruim. Então, o fato de sempre ter uma afirmação positiva faz com que eu tenha uma qualidade melhor e melhore também as minhas conquistas financeiras. Certo, gente? Nossa, o vídeo rendeu. Me conta se vocês gostam quando eu dou dicas para vocês e divido um pouco do que eu já fiz e faço por aqui para melhorar a minha vida. Eu posso trazer também conteúdos relacionados à energia feminina, que foi algo que eu trabalhei muito também, mas o que eu fiquei mais tempo da minha vida trabalhando foi questões financeiras, né? Até hoje eu sempre faço, mas é como eu disse, eu não sou a pessoa que eu vou acordar às 5 da manhã, que eu vou ler não sei quantos livros, não, eu tô assim, eu trabalho a mente, trabalho os meus desejos, trabalho as emoções relacionadas ao dinheiro, mas eu tô sempre no meu corpo, no elemento terra, agindo, criando negócio, investindo, comprando ações, criando, sabe, possibilidades. Então, é um conjunto de coisas que eu faço e eu não fico só numa coisa que não vai mudar muito a minha vida, tá? Tem que ter essa distribuição pra gente ter mais resultados, certo? Então é isso. Me contem se vocês gostam de vídeos assim, clicando em gostei, se inscrevam por aqui e a gente se vê em breve nos próximos vídeos.